Hoje é dia do médico, eu vou estar pela manhã presente no plenário da Câmara Federal, que se pretende estar cheio, inclusive nas galerias, homenageando os médicos, que foram os sacrificados, os heróis, os criticados, inclusive, os infectados nessa pandemia. No início, fazendo de tudo para salvar pessoas, sem saber como, e logo aprendendo como. O tratamento, toda doença tem tratamento, deu certo. A doutora Lucy Kerr provou isso em Itajaí, com a colaboração da Prefeitura de Itajaí. Foi um sucesso, né? Não sei quantas centenas de milhares de vidas foram salvas graças a isso. E, por outro lado, milhares morreram também porque não receberam o tratamento. O tratamento foi experimental, assim como a vacina é experimental, né? Então, foram experiências que foram feitas e os médicos estavam no fronte. Eu homenageio até os médicos que só deram dipirona e conduziram as pessoas para a intubação, porque eles ou não sabiam, ou estavam com medo, ou estavam sob pressão, né? Talvez uns poucos estavam meio fanatizados com certas ideias, mas todos merecem a saudação, o cumprimento, o reconhecimento neste Dia do Médico. Bom, e ontem foi dia de nascer de novo um candidato ao governo do principal estado do país, candidato Tarcísio, que esteve sob fogo, né, em Paraisópolis, São Paulo. Graças a estar num veículo blindado, ele não foi morto. Não sei se houve intenção de matá-lo, se foi um atentado político, se foi uma reação do crime por um veículo que estava entrando em seu território, mas, de qualquer forma, me lembra muito o que aconteceu em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, com a facada de Adélio Bispo, em que o candidato Bolsonaro só foi salvo porque foi atendido imediatamente por excelentes cirurgiões da Santa Casa de Misericórdia. Agora foi também, né, se estivesse num veículo sem blindagem, né, ninguém sabe o que teria acontecido. O que é lamentável é que a gente constata que existem territórios liberados do crime, apartados das leis brasileiras, santuários do crime. No Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, mas em outras capitais também, né? Em que até o ministro Fachin e o Supremo contribuíram, proibindo a polícia de entrar em certos lugares durante a pandemia. Isso fortaleceu o crime. E o crime ficou com o dom, o poder de deixar entrar um candidato e impedir a entrada de outro candidato, né? Eles decidem quem eles apoiam, quem será favorável ao crime, né? Com essa leniência que propiciou que haja territórios liberados dentro do território brasileiro, em que haja territórios em que não vigora a lei brasileira, né? Então, eles tomam partido político, participam da campanha eleitoral. E aí vem a grande pergunta: a justiça eleitoral. Que garantias de voto livre têm os milhares ou milhões de eleitores que vivem dentro dessas áreas que são dominadas pelo crime? Esses eleitores que talvez estejam sendo obrigados a votar naquele a que o crime interessa, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Agora, a militância, a gente descobre a parcialidade de um meio de informação tradicional, a gente descobre pelas fotos, por exemplo. Eu estava examinando fotos de ontem em São Paulo. Por exemplo, um candidato estava no palanque,
lá no bairro São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Não tem foto do povo, só tem foto do candidato a presidente, do candidato ao governo do Estado, e mais uma pessoa lá, o seu vice, se não me engano. Mas não mostra o público. Aí a pergunta, por quê? Né? Só mostra o público quando tem assim, uma aglomeração atrás dele. Isso acontece todos os dias. Eu observo isso. Estou contando para vocês, só para chamar a atenção de vocês e observarem também. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix, sempre inovando para você.